E é isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao BMU 21. A partir de agora, a gente vai chamar ele assim, o programa, para você ficar bem preparado para executar o BMU de uma maneira bem feita, bem consistente. E o nome desse episódio, como vocês puderam ver, é O Segredo para Puxar a Barra e Conseguir Fazer o Seu Tão Sonhado BMU. Esse que vos fala é o Juan Noah, especialista em ginásticos para CrossFit e consciência corporal. Talvez você esteja pensando que o seu problema para executar esse movimento é falta de força. Mas será? Vou já te falar um pouco mais sobre isso. Então fica comigo, porque eu vou te dizer primeiro qual é o benefício de você estar aqui assistindo. O benefício de você assistir essa série, que é a série BMU, para você ficar bem preparado e preparada, é que você vai sair de cada encontro com um ensinamento prático para você aplicar e chegar ao seu BMU. Então acompanha a gente nessa série e se liga em todas as dicas para você fazer o seu BMU de boa com as dicas do Noah. E para começar, a gente precisa falar aqui o Bar Muscle Up, obviamente, que é esse movimento de você balançar, subir na barra, puxar, subir na barra. É um movimento que é composto por várias fases. E dentre as fases, a gente pode dividir ele em duas abordagens de força. A gente tem a abordagem de força da puxada e tem a abordagem de força da empurrada. Como assim? Vou mostrar. A abordagem de força da puxada é tudo que eu faço para chegar até o nível da barra. Depois que eu chego no nível da barra e ultrapasso ela nessa linha, vamos dizer, longitudinal, é puxada. Quando eu ultrapasso e distancio a barra do meu corpo, é uma empurrada. Inclusive, esse é o conceito. Para você, às vezes você não sabe se está puxando, está empurrando em alguns movimentos, tudo que você traz para perto do seu centro do corpo é puxada. Tudo que você afasta de si, se afasta do centro, é empurrada. Vamos lá, então, entender qual é a fase da puxada no BMU e qual é a fase da empurrada. Fase da puxada. Vocês viram que eu fui bem alto, né? Certo. Agora eu vou mostrar, vou finalizar o movimento e fazer a fase da empurrada. Puxei, entrei na barra, meu cotovelo está flexionado, vou empurrar a barra. Certo? Então, a gente já colocou vocês dentro desse contexto. Então, dito isso, lá vai eu e minha toalhinha, hein? Vai virar meme essa toalhinha. É porque aqui tá fazendo 58 graus, sensação térmica de vou virar fumaça. E vamos lá. O que é que você precisa saber? Precisa saber que ao final dessa aula eu vou te provar que não é só ter mais força para chegar mais alto no BMU. Ao contrário do que muita gente pensa, é quanto mais força tiver, mais alto eu vou no BMU. Não é bem assim não, hein? Existem outras coisas que podem te levar ao BMU, a essa entrada alta, a essa altura no BMU, de forma mais eficiente e mais rápida. Certo? Então fique comigo até o final, que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar dessa questão, desse jeito, então você vai se surpreender muito. E antes de eu continuar, vou fazer o que eu já venho fazendo de praxe, que é perguntar de onde você é, coloca aqui nos comentários, coloca no chat e coloca nos comentários também, quem está assistindo depois, de onde você é e há quanto tempo você pratica CrossFit, certo? Continuando. Ficou, o ponto aqui da Globo, tá me falando aqui. Queria lembrar que eu fiquei muito feliz, na verdade eu fiquei mais surpreso do que feliz. Lógico que eu fiquei feliz, né, gente? Eu fiquei muito feliz de saber que tem galera de muitos outros estados acompanhando a gente, participando. Depois que a gente postou na segunda-feira, muita gente comentou o vídeo e de forma tranquila, orgânica, chegaram e falaram, não, sou de Espírito Santo, sou de Santa Catarina, Rio de Janeiro, foi muito massa. E, então estou muito feliz com isso, espero que cheguem mais pessoas, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que podem ser ajudadas pelo nosso projeto, pela nossa série, e que querem conquistar um BMU consistente em até 21 treinos. Tcharam! E mantendo aqui a conexão do que a gente estava falando, do contexto da puxada,
um dos principais motivos que levam as pessoas a travarem em determinadas partes no BMU é que as pessoas, não só os iniciantes, eu vou dizer isso, não só os iniciantes, a maioria dos praticantes do cross confundem as puxadas de keeping, peito na barra e BMU. Acham que as puxadas desses três movimentos é exatamente a mesma e, na verdade, é completamente diferente uma da outra. E esse já é o primeiro mind-blowing de vocês, a primeira caraca, que é, não é porque você tem o keep up bom, não é porque você tem um peito na barra bom, que você vai ter um muscle up bom. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em alguns aspectos pode ajudar? Claro que pode, mas não é o ponto pilar principal. E por que eu estou dizendo isso? Que essa diferença entre as puxadas é o ponto de maior confusão e que faz a maioria das pessoas travarem no BMU. É porque as principais diferenças estão em pontos-chave para concluir o BMU. Conseguiu pegar? As principais diferenças estão em pontos-chave para concluir, fazer a finalização do movimento. E quais são esses pontos-chave? Primeiro, encaixe torácico. A nossa coluna vertebral é composta de mais partes, mas vamos falar só de 3 partes dela. É composta da cervical, da parte torácica e da parte lombar, tá bom? O que eu falei agora anteriormente é que um dos pontos-chave é o encaixe torácico. O encaixe torácico é relativo ao tórax, a essa parte aqui, coluna torácica. Beleza. Por que eu estou dizendo que o encaixe torácico é tão importante? Vou para a barra de novo. A Mariana vai filmar aqui para vocês verem. Vou fazer uma puxada, tem que ter cuidado com o microfone, né? Vou fazer uma puxada estilo peito na barra, tanto no keeping quanto no butterfly, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre a mecânica desse movimento. Vamos lá. Certo? O que foi que a gente percebeu aqui em relação à coluna torácica? Que em ambos eu faço uma pequena... No primeiro, no keep, eu faço uma pequena extensão torácica. Quando eu chego na parte mais alta do movimento, eu levo o peito para a barra. Peito para a barra. Não percebeu? Vou fazer mais um então. Na parte alta do movimento, eu levo o peito para a barra, fazendo não só esse movimento, mas esse movimento. É quase involuntário. Certo? Deu para perceber? Já no peito na barra executado na técnica do butterfly, eu faço uma extensão ainda maior. Eu faço um arch, um arqueamento do corpo. Não precisa estar com o joelho dobrado. Pode estar, não tem problema nenhum. Ao contrário do que muita gente fala aí, né? Que é, ai meu Deus, quero fazer um BMU bem feito. Quero fazer um peito na barra dos sonhos. Pôneis saltitantes quando eu estiver subindo na barra. Um arco-íris dourado. E para isso eu preciso estar com o joelho estendido. Não é bem assim. Em breve, se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, sobre qual a melhor maneira, mais eficiente de fazer um BMU bonito, bem feito, bem executado, comenta aqui deixa aqui nos comentários. Quero fazer um BMU bonito. Hashtag BMU bonito. Um BMU com harmonização facial. Continuando, a gente estava no encaixe torácico. Esse encaixe torácico, no butterfly, é ainda mais acentuado. Eu faço ainda mais esse arqueamento, certo? Pegou o do keeping, pegou o do butterfly, eu faço ainda mais arqueado. Certo? Fico ainda mais arqueado.
E agora, guarda essas duas perspectivas em uma caixinha e vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é a angulação, de novo, para quem assistiu, só para quem assistiu a aula número 1 do projeto da série BMU. Se você não assistiu, vou tentar deixar aqui no card, para você ver e descobrir por que eu estou falando isso agora, da angulação entre braço e antebraço. Outro ponto-chave, que são deles que a gente está falando, outro ponto-chave da angulação, da diferença entre as puxadas do BMU e das outras puxadas aqui no cross, é a angulação entre braço e antebraço, certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu faço o keeping, o up, vou lá na frente, volto, puxo, meu cotovelo geralmente fica apontado para baixo, assim, ó, para baixo, certo? Aqui a barra, ele fica mais ou menos assim, ó. Quando eu faço o peito na barra no butterfly, o meu cotovelo fica mais voltado para trás do que para baixo. Até porque seria contraproducente eu bater na barra, colocar o cotovelo para baixo e descer. Não ficaria um movimento cíclico. Vamos lá, vou tentar mostrar para vocês. É rápido, mas eu quero que vocês tentem perceber como fica meu cotovelo. Isso, se conseguir fazer de lado, fica até melhor. Presta atenção no cotovelo. Deu para ver? Até dei uma paradinha agora nesse último. Agora vamos pro peito na barra. Deu para perceber, né? Ô, gente, me ajuda, te ajudar. Ó, a Jéssica tá dizendo que deu para perceber. Agora vou fazer, menino, vou fazer depois que eu limpar a cara, o rosto. Mandar um abraço pro Adriano, o Ítalo e o Mateuzinho aqui da Fire, que estão cedendo espaço para a gente fazer as gravações do BMU 21. Um abraço para vocês. Se vocês não conhecem, Fire CF, procura lá no Instagram, que é show, box parceiraço nosso. Agora, vou falar aqui do peito na barra. Vamos lá. O chest to bar, C2B, de forma cíclica, no butterfly. Como fica a posição do meu cotovelo, mas como fica a angulação entre bíceps e músculos do antebraço. Aqui, ó, como fica essa angulação? Vamos lá. Preciso falar? Preciso, né? Então, vamos lá. Vem aqui, que eu quero continuar nesse raciocínio com vocês. Quero que vocês se mantenham aqui comigo, prestando atenção, porque agora você vai entender por que é tão diferente, por que é tão eficiente entender a diferença dessas três puxadas. Mostrei 2 tipos de diferença. Quais foram? Foi a diferença do encaixe do tórax. Lembra que a gente falou isso? Parte da coluna, encaixe torácico. E falei um pouco da angulação entre braço e antebraço. Na puxada para o muscle up, a gente não tem essa abertura torácica. Aí você vai falar, Juan, meu Deus, você está mentindo. Oh, meu Deus, o meu box me ensinou a vida toda que eu tenho que fazer o Superman. Claro, pônei saltitante, que você tem que fazer o Superman. Óbvio. E no Superman você faz uma abertura torácica. Ok, é o art. Mas nessa fase você não está puxando a barra, você está balançando. Você está pendulando a frente da barra. Quando você está lá na frente, a torácica está aberta. Quando você vem voltando, você vem fechando a torácica. Se você quer saber por que é importante fechar a torácica, assista a aula número 1, que eu vou falar sobre canoinha. E inclusive sobre a canoinha suspensa. Quem fez canoinha suspensa? Quem conhecia? Ninguém, né? Ok, então volta lá na primeira aula que você vai se surpreender com certeza.
Primeiro ponto de diferença, o encaixe torácico. No BMU, você não vai ver ninguém entrando no BMU assim, com a torácica totalmente aberta, certo? Que é diferente do peito na barra. Você vê, na hora da puxada, que o praticante, o atleta, faz com abertura torácica. Segundo ponto, no BMU, geralmente, não é nem que geralmente, mas no BMU, a maneira mais eficiente é não deixar essa angulação ficar a mínima possível. Quanto menor essa angulação, menor a alavanca, e a gente vai falar já dessa informação lá na frente. Então guarda essa informação, que lá na frente a gente vai usar ela. Porque a gente vai entender que essa angulação tem interferência direta na qualidade da eficiência do meu BMU. Ou seja, quanto mais energia eu gasto para fazer o BMU. Guarda essas duas informações, porque eu vou te dizer que para o BMU existem vários tipos de high pull. High pull é puxada alta. High é alto. Pull, puxar. Então, vamos chamar esse exercício de puxada alta, tá? Existem vários tipos de puxada alta. O que é que existem vários tipos? Muito bem. Então, guarda essa informação. Existem muitos tipos de puxada alta e a gente vai explorar alguns deles no final dessa aula. Fica comigo até o final que você vai entender tudo. Quais são os benefícios principais benefícios, eu já disse alguns, mas quais são os principais benefícios de saber essas diferenças entre as puxadas? Vocês conseguem pensar em algum de cara? Pô, caraca, isso aqui é uma diferença gritante que vai fazer total diferença se eu for treinar meu BMU amanhã. Não? Tá, então eu vou te dizer a primeira. A primeira delas é ativação muscular. Um músculo prioritário para fazer a puxada, para te puxar para cima, para te tracionar para cima, são os latíssimos do dorso, que são as asas, latíssimo dorsal, os dorsais, certo? Eles são os músculos que mais vão ser ativados para te levar para cima, que vai te dar mais tração. Só que quando eu faço uma retração das escápulas, eu falei isso na primeira aula, caraca, Mariano, eu falei muita coisa na primeira aula, viu? Não era pra ter falado tudo isso não. Vamos lá, nossas escápulas faz mais, mas hoje aqui pra gente, ela vai fazer 4 movimentos só. Escápulas elevam, escápulas deprimem, escápulas retraem e escápulas protraem, tá? Quando eu faço uma retração das escápulas, eu deixo de ativar. Olha que músculo que eu deixo de ativar. Faz aí em casa. Fica assim. Faz aí, mané. Faz assim. Agora empurra o ombro lá para trás. Vê o que acontece aqui com o dorsal. Deixa de ativar porque tu ativa o trapézio. Quando tu faz essa puxada, o trapézio vira o músculo prioritário. Quando tu faz essa remada aqui, ó, trapézio vira o músculo prioritário. Por quê? O latíssimo do dorso, dorsal, vai ter um papel mais preponderante quando você faz uma extensão de ombro. Isso aqui, ó. Quando você puxa alguma coisa, lembra lembra o que é que eu disse que era o conceito de puxada? Quando você puxa na direção do seu centro. Isso mesmo. Muito bem, vocês estão muito atentos hoje. E quando eu faço isso, aí sim meu dorsal está bem mais ativado. Para eu ter uma ativação ainda melhor, eu deixo ele um pouquinho protraído. A escápula um pouquinho protraída, projetada aqui para frente, quase neutra, mas um pouquinho protraída. Então, o primeiro ponto é esse. Para você entender que a puxada é bem diferente. Você não precisa fazer tanto isso, precisa mais fazer isso. Segundo ponto é que o balanço vai ser diferente. Olha aí. Mais um ponto que vai te provar, por A mais B, que o balanço vai ser diferente. Quando você faz uma puxada com o seu braço mais puxado, a mão mais perto do seu corpo, você vai ter menos
balanço. Você vai menos para frente, você vai menos para trás. Certo? Dá para entender? Se eu fizer um balanço com o braço assim, eu vou menos para frente, menos para trás. Se eu fizer o balanço com o braço assim, eu vou mais para frente, mais para trás. Então, a segunda diferença é na quantidade de energia condensada. Não queria falar essa palavra, não era condensado. Energia. Aí, depois vocês me ajudam aí na palavra, tá? Absorvida não. Concentrada, também não era essa, mas concentrada ali no balanço. E por último, outro benefício é o que eu considero o principal, o benefício da alavanca. Quanto maior a alavanca, mais energia vai ser distribuída ali. Oh, meu Deus, tá falando grego. Que história é essa de alavanca, Juan? Não é nem de alavanca em si mesmo, mas braço de alavanca. Para pensar. Olha que interessante. Se você tiver um braço de alavanca, acabei de falar sobre o balanço, né? Quando você faz assim, quando você faz assim. Se você tem um braço de alavanca maior, onde é que você pega mais peso? Apesar de, por exemplo, vou pegar aqui um dumbbell. Estou segurando esse dumbbell de 5 quilos, tá? Estou segurando ele aqui. Eu preciso colocar mais força nos meus músculos quando eu estou segurando ele aqui ou quando eu estou segurando ele aqui? Vai, responde rápido, porque está pesando. Então, eu boto muito mais força para segurar o dumbbell estendido. Por quê? Porque eu fico mais fraco? Não, a minha força é a mesma. O que aumenta é o braço de alavanca. Quando ele está aqui, está muito maior, muito mais desvantajoso do que aqui. Certo? Beleza. Ah, Juan, mas você acabou de falar que se eu tenho um braço de alavanca maior, eu balanço mais e ativo mais o latíssimo dorsal. É claro, Pokémon, deixa eu terminar de falar. Você vai ter que colocar mais força, vai imprimir mais força para segurar com o braço de alavanca maior, mas a sua capacidade de força pendular vai ser multiplicada à enésima potência. Também muito estranho, né? Muito difícil de entender. Certo, vou explicar de outra forma. Imagina que você está aí no seu box ou em casa. Se você estiver no box, imagina, você pegou um dumbbell de 5 quilos, ou se você estiver em casa, pegou um pacote de arroz, de feijão, ou uma criança. Não, mentira. E aí, eu faço a seguinte proposta para você. Cara, joga esse dumbbell de 5 quilos o mais longe que você puder. Mas com uma condição. Você não pode estender o cotovelo. A sua alavanca de ombro tem que estar aqui, ó. O cotovelo tem que estar perto, colado no tronco, e você não pode estender ele para jogar, certo? Você tem que jogar ele assim. Para pensar. Se eu botar toda a minha força aqui, ó, mas não puder estender o cotovelo, nem fazer essa movimentação de ombro, aonde é que eu vou jogar esse dumbbell? Vou jogar relativamente perto, mesmo botando toda a minha força. Mas se por outro lado eu falar, cara, gente, agora peguem esse dumbbell, deixa o braço relaxado, não bota tanta força, mas balança o dumbbell. Balança. Não bota muito, nem bota força. Só deixa ele balançando e solta ele. Em qual dos dois casos o dumbbell vai parar mais longe? Obviamente, no segundo caso. Mas como é possível se você acabou de me dizer que botou menos força e o dumbbell foi mais longe? Tudo isso só é possível por causa da alavanca, do braço de alavanca. E a gente pode usar isso a nosso favor aplicado no BMU. É isso que eu estava falando para vocês, sobre o ponto onde as pessoas mais erram, na hora de tentar entender como que eu vou conseguir ir mais alto no BMU, como que eu vou fazer uma puxada mais alta, ou como que eu vou levar o quadril na barra, né, como é muito comumente colocado nos boxes, que é um pré-requisito para fazer o BMU, e é com certeza o lugar onde as pessoas mais erram, que é achar que puxada é tudo igual. E agora, finalmente, alguém apareceu para te mostrar qual é a puxada perfeita, ideal para você fazer, para entender como funcionam as ativações do seu corpo para o muscle up.
E ainda vou falar para vocês que, muito diferente do que vocês comumente treinam, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre puxadas strict. Inclusive, já vamos fazer outra, vou puxar outra hashtag. Eu estou todas as hashtags hoje. Bota aí hashtag quem consegue fazer strict, coloca hashtag bonde do strict. Quem só faz pull-up no keeping, coloca aí hashtag bonde do keeping. A gente coloca lá. Pronto. Tu coloca aí, Mariano. Coloca aí no chat. Quem vai puxar é a Mariana, que é administradora do chat. Puxa aí. Vamos lá. Tu é bom de o quê, Mariano? Bonde do keeping, a Mariana. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora. Vem aqui comigo. Vou mostrar para vocês qual é o melhor jeito de puxar a barra para você chegar cada vez mais perto e eventualmente conseguir conquistar o seu BMU em 21 treinos. Vamos lá. A puxar. Como é que se eu falar assim para vocês, imagina que você é uma pessoa que faz o strict, você é bom de strict. Tá. Você é do bom de strict, eu falo assim, cara, pendura na barra e puxa o mais alto que tu consegue. Fala a verdade, como seria o jeito que tu faria? Não seria assim? Tô aqui, eita, vou puxar o mais alto que eu posso. Não é? Não seria assim? Provavelmente seria assim. E uma confusão que há nesse conceito de keeping é que balanço não é keeping. Balançar na barra não é usar keeping. Geralmente o keeping está relacionado a uma flexão de quadril ou flexão de joelho. Então, o jeito que é indicado, que eu vou passar para vocês agora, que é o melhor jeito possível para você puxar a barra e entender como que faz a puxada do BMU, é fazendo uma puxada alta, um high pull, como a gente tinha falado, com o balanço. Eu vou à frente da barra e eu puxo a barra. Vocês viram? Eu vou fazer de novo aqui, uma puxada alta minha, para vocês verem a altura e notarem a diferença de quando eu puxo fazendo com o balanço. Primeiro sem balanço. Aí, tô paradinho. Puxei. Até que foi altinho, né? Passou do peito. Mas olha a diferença. Se pudesse botar em câmera lenta seria massa. Mas olha a diferença de quando eu faço com balanço. Olha aí, daí, no mesmo lugar. Deu para notar a diferença? Deu mesmo? Mariano? Deu, né? Tá, então não vou fazer de novo. Até porque eu cansei. Mas o que foi diferente dessas duas puxadas? O mais diferente foi que eu balancei. Mas esse balançado me leva a ter algumas consequências positivas. Uma das consequências positivas é que meu braço de alavanca fica maior. Como assim? Quando eu fiz a puxada aqui debaixo da barra e simplesmente puxei ela, olha como é que ficou meu cotovelo. Quando eu fui lá na frente, todo o movimento que eu faço para frente é um arco e flecha, gente. Para eu impulsionar minha flecha para frente, eu tenho que puxar ela para trás. É um movimento para ampliar sua percepção. Você nunca viu ninguém atirando um arco e flecha assim, ó. Vai, flecha. Não. Para você impulsionar algo para trás, para você impulsionar algo para frente, você dá uma puxada nele para trás. Ou você traciona para trás. Vamos lá. Quando eu fiz o balanço, meu braço de alavanca deixou de ser assim e passou a ser assim, ó. Essa é a maior diferença. Das puxadas que vocês fazem no keeping pull-up, que vocês fazem no peito na barra e que vocês fazem no BMU. Certo? Quando for fazer essa puxada, quando for pensar em puxada para o BMU, é esse tipo de puxada. Quero que vocês prestem atenção agora, que eu já falei do balanço, quero que vocês prestem atenção como vai ficar meu cotovelo. Viu só o cotovelo? Agora se eu puxasse retinho. Viu como minha alavanca ficou pequena? É disso que eu estava falando. Ah, uma coisa interessante, esqueci de falar. Para você melhorar assustadoramente
nesse exercício, nesse high pull, nessa puxada alta com o balanço, é ideal que você melhore nos strict pull-ups. Melhorando o strict pull-up, você vai melhorar toda a sua base para fazer o BMU em 21 treinos. Beleza? E aí, primeiro, você faz o high pull sem keeping, balançando como eu fiz agora anteriormente. Eu vou te dar 3 opções. Faz o high pull sem keeping, que é esse. Vou lá na frente e puxo o mais alto que eu consigo. Faz um segundo tipo de high keeping, que é vou lá na frente e volto puxando o joelho. Fui lá na frente. Vou fazer de novo. Vou lá na frente. Quando eu estiver voltando, puxo o joelho. E por último, vou lá na frente e volto com o joelho estendido, mas levantando a perna. Certo? Beleza. 3 tipos de high pull, 2 deles com keeping, um deles sem keeping. E agora, finalmente, o momento pelo qual todos vocês estavam esperando. Vocês tiveram alguma informação nova hoje aqui? Alguma coisa foi muito massa para vocês? Comenta aí, qual foi a grande sacada de hoje para vocês? Já teve? Se não teve, agora é a hora que eu falei para vocês esperarem tanto. Eu falei, fica comigo, que lá no final eu vou dizer uma notícia que vai abrir tua mente. E agora, finalmente vocês vão ter, vou chamar de a boa do Noah. A dica para você explodir na evolução do seu BMU. Que é, eu falei no começo que só ter força não era suficiente para você melhorar na sua altura com eficiência no BMU. Se não é, então o que é? O que mais vai melhorar, sem sombra de dúvida, o seu BMU é o timing. Você saber ter essa noção temporal e espacial é mais importante do que a força que você tem ou a força que lhe falta para ir alto no BMU. Como isso acontece, a gente vai explicar agora. Time é entender um pouquinho de propriocepção, que é a noção corporal no espaço, sem o atributo da visão, né? E como é que a gente vai entender esse processo aqui? Vai entender ele como o momento exato que eu tenho que começar a puxar a barra, que eu não posso... Filma aqui de lado, mané. Eu não posso começar a puxar a barra em um momento errado, porque minha puxada, mesmo eu tendo força, ou mesmo eu fazendo todas as outras partes do movimento da maneira correta, eu não posso puxar ela no momento errado, porque senão vai dar tudo errado. Olha só. Eu antecipei a puxada. É a mesma coisa que acontece se eu for fazer no keeping. Não sobe, antecipei. Se eu atrasar, a mesma coisa. Não sobe. Não sobe. Então eu tenho que ter a noção espacial e temporal de que momento eu devo começar a puxar a barra e que momento eu devo entrar na barra, tá bom? Essa é a dica que vai explodir sua cabeça, porque você tem que pensar que existe um botão mágico aqui na frente que funciona como uma mola, tá? Se você usar essa mola, imagina só, a gente tem essa barra aqui e eu preciso me projetar para cima dela, tá bom? Imagina que eu tenho uma super mola bem aqui na frente e essa mola tá aqui, ó, não tá assim, ela tá aqui. Se eu pisar nessa mola, ela vai me projetar para onde? Para cá. Se essa mola estiver apontada para lá, ela vai me projetar para lá. Se ela estiver muito alta, vai ainda pior. Mas se essa mola estiver apontada numa diagonal, que é justamente para onde a gente quer ir, que é essa alavanca, então eu vou estar usando todas as peças do movimento a meu favor. Vamos lá. Vou apertar o botão mágico. Bum. Vou puxar. Você vai ver que na hora que eu faço o BMU, meu braço de alavanca não fica curtinho. Olha que interessante. Vocês achavam até hoje que o braço ficava assim, né? Não fica.
Vamos lá. Mola bem aqui. Quando eu estiver voltando, a mola vai me empurrar para cá e não para cá. Ó o meu braço. Viu aí que interessante? Como isso vai mudar totalmente a tua noção de movimento? O que é que tu tem que fazer hoje? Então, recapitulando, a gente aprendeu muito sobre noção espacial, sobre como puxar a barra, sobre por que puxar como peito na barra ou como keeping é totalmente ineficiente para o BMU. Tá bom? E queria lembrar vocês que nossa série do BMU aqui, ela acontece todas as segundas e quintas-feiras. Hoje tá rolando essa, então segunda-feira já tem mais. Me diz aí o que vocês acharam do episódio de hoje, comenta aqui nos comentários qual foi a dica que te ajudou mais, o que era que você já sabia e se você saiu hoje daqui com algum ensinamento, beleza? Então, fica com Deus, até mais, segue a gente nas redes sociais, @Ruanô lá no Instagram, pode falar comigo. Se você conseguir aplicar alguma das regras que eu apresentei para vocês aqui hoje e der certo ou não, fala comigo no Instagram, me marca, @Ruanoa. Tamo junto, é nóis, valeu, acredita!